Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? De volta aí depois das férias para a nossa caminhada até o conteúdo final. Então, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês um assunto bacana, né? A gente vai estudar termologia. Então, a própria palavra diz o significado, né? Logia vem de quê? Vem de estudo. Termo lembra temperatura. Então, se você relacionar a parte etimologia da palavra, termologia vai ser o estudo da temperatura. Aí, no primeiro slide, eu já defino o que seria essa termologia, né? Certo? Ela envolve outros fatores, como outras grandezas, como pressão, temperatura, calor, força, área. Bom, mas vamos lá, né? Aí, de cara, eu coloco duas situações. No slide, né, do lado direito, você tem uma região com temperaturas muito baixas e do lado esquerdo, né? E do lado direito você tem a praia, né? Temperatura elevada. Bom, para a gente entender o conceito físico da termologia, a gente tem que ter a noção básica da química. Então, a menor parte que constitui o elemento químico, no caso, seriam os átomos, certo? Os átomos, pessoal, eles são formados por uma região central, que é o núcleo, formado por prótons e elétrons, e ao seu redor prótons e nêutrons, né, perdão, e ao redor sua eletrosfera. E na eletrosfera, né, onde os elétrons ficam girando, né, dependendo do ambiente no qual o objeto, o recipiente está inserido, né, você vai ter uma maior concentração da energia interna, em maior ou menor quantidade. Quando a gente relaciona a energia interna, nós estamos falando da variação da temperatura em um determinado ambiente, certo? Aí vamos lá. Na termologia, existe outro estudo que é o calor. É importante vocês terem em mente que temperatura e calor são grandezas, pessoal, físicas parecidas, mas com conceito diferente, certo? Quando eu falo em temperatura, eu estou relacionando o grau de agitação das moléculas. E o calor são essas moléculas interagindo com outras moléculas. Deixa eu dar um exemplo melhor. Por exemplo, eu tenho o leite frio, certo? Com temperatura menor, e o café quente. Se você parar para pensar somente no leite e no café de forma separados, né? Você está relacionando a temperatura, tá ok? A partir do momento em que você mistura o café com leite, no qual a temperatura do café cai e a temperatura do leite aumenta, nesse processo de variação surge um fenômeno físico denominado calor, que é conhecido como energia térmica em trânsito. Para você medir a temperatura de qualquer objeto, né? Por exemplo, nessa pandemia agora, quando nós chegamos no shopping, o segurança tem um aparelhozinho que mede a temperatura das pessoas.
como é o nome desse equipamento? Esse aparelho é o termômetro. Só que no Brasil, o termômetro ele é graduado na escala Celsius, certo? Nos países que envolvem a América do Norte, como Canadá, Estados Unidos, eles têm uma escala particular, que é a Fahrenheit. E o resto do planeta, envolvendo Europa, Ásia, África, enfim, a Oceania, todos eles trabalham com a escala Kelvin. Então, são três escalas conhecidas mundialmente: a Celsius, a Kelvin e a Fahrenheit. Então, escalas termométricas é uma representação matemática, né, no qual você vai ter que considerar os pontos de partida e o ponto de chegada. O primeiro ponto fixo, ele é conhecido como fusão, certo? O que seria isso? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Nesse intervalo, do ponto de fusão até o ponto máximo, que é o ponto de vapor, nós temos os valores da escala sendo graduados. Então, ela tem um valor máximo, que é o ponto de vapor. No caso da escala, então cada escala vai ter sempre o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada. São dois pontos fixos: fusão e ebulição, ou vaporização. A primeira escala que nós iremos considerar é a escala C, certo? Que é a escala utilizada na América Latina. Desde o México, pegando os países como Costa Rica, que fica na América Central, descendo pela América do Sul, enfim, todos os países da América Latina trabalham com essa escala. E ela é conhecida também como escala centígrada, certo? Ou centesimal, que possui 100 pontos, varia de 0 a 100. Aí eu defino no slide a ebulição e a fusão, tá bom? A fusão é o ponto de partida no qual o gelo derrete. Aí ele fica no estado líquido. Quando a água começa a evaporar em seu valor total, aí você vai atingir o ponto máximo da escala Celsius, que é a escala C. No caso seria 100. Então essa escala ela varia de 0 a 100. Aí está aí a representação, né, da escala. Tem a foto do nosso grande pisco Celsius. Bom, a escala Fahrenheit, que é uma escala americana, ela possui dois pontos fixos, assim como na escala Celsius. O primeiro ponto fixo dela equivale a 32. Então, 32 F graus. F é a mesma coisa do zero. E o ponto máximo dela será, o seu ponto máximo será 212, que é o vapor, que equivale a 100 graus na escala Celsius. Aí temos a escala Kelvin, que é uma escala utilizada há muito tempo atrás, certo? Desde da época de Galileu, Isaac Newton, certo? Enfim, é uma escala muito antiga. E no sistema internacional, nós trabalhamos com essa escala. Então, cuidado, pessoal, em termodinâmica, que é a última parte do nosso conteúdo, nós iremos trabalhar com essa escala aí, que é aquela. O 0 graus Celsius
equivale ao quê? A 32F, que equivale na escala Kelvin a 273. O ponto máximo no Celsius, que é 100 graus Celsius, equivale na escala F 212, e na nossa escala aqui, nesse slide, na Kelvin, o valor correspondente é 373 Kelvin, que é o vapor. Aí a representação de forma alinhada, como você observa da esquerda para a direita, né? Eu tenho Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Aí nessa parte inferior da tela, então 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin, que equivale a 32 F. Na parte do meio, nós temos as representações algébricas, Celsius, Kelvin, Fahrenheit, e na parte superior temos o valor correspondente ao ponto de vapor, ou ebulição, ou evaporação. Ok? Para fazermos as conversões, nós precisamos, pessoal, de fazer uma relação matemática, que é aquela que eu apresentei para vocês em sala de aula. Tá bem? São as relações proporcionais, usando o teorema de Thales. Então, nesse slide especificamente, eu já coloquei a fórmula. Eu quero transformar uma temperatura de Kelvin para Celsius, ou vice-versa, você utiliza a fórmula K igual a C mais 273. Professor, explique melhor. Suponhamos que a temperatura do dia seja 10 graus Celsius, em São Paulo. 10 graus Celsius. Se eu quero transformar esse valor na escala Fahrenheit, basta eu colocar o 10 no lugar do C. Então, vai ficar 10 mais 273. No caso, ficaria 283. Aí eu faço o processo inverso, né? No caso aí, ele já dá a temperatura em Kelvin, você substitui e acha o valor de C. Continuando utilizando o teorema de Thales, nós iremos chegar nessa outra fórmula, que é a conversão da escala C em F ou vice-versa. E a fórmula é essa. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Pronto. Temos um exercício, né? Que ele fala que em uma determinada região, no caso na Rússia, a temperatura estava marcando menos 76 graus Fahrenheit. Qual é o valor correspondente na escala C? Então, você vai pegar esse valor e substituir no F. Faz o cálculo e chega ao valor final, que no caso seria menos 60. Essa conversão da escala Kelvin para Fahrenheit, nós não utilizamos muito, certo? Mas dá para calcular utilizando a técnica da barrinha, fazendo o teorema de Thales. Se você quiser usar a fórmula, é até melhor. Por exemplo, eu quero transformar de Kelvin para Fahrenheit. Você pega o valor do Kelvin, transforma no Celsius. E do Celsius você vai para Fahrenheit. É melhor do que trabalhar essa fórmula que está no slide. F menos 32 sobre 9 igual a T menos 273 sobre 5. Aí, como eu já havia passado para vocês, até eu mandei a resolução via e-mail,
eu tinha deixado alguns exercícios. Tá ok, gente? Essa foi nossa aula de hoje, no qual nós relacionamos a parte de escalas termométricas. Não esqueça, nós temos outras escalas, porém as mais conhecidas são essas. Agora, pessoal, no livro de vocês, ele fala da escala infinita. O que é isso? As escalas infinitas são escalas que você pega através de uma situação, um problema, de uma questão. Para você resolver questões assim, você precisa apenas de 2 pontos. Você lê o texto e observa o ponto de partida, no caso, a fusão. E continua lendo o texto e analisa o ponto máximo, que seria o vapor, certo? Geralmente, ele, no final da questão, ele diz assim, quanto equivale 40 graus Celsius em F? Ou em qualquer outra escala? Aí você tem que jogar na relação do teorema de Tales. Joia? Então, pessoal, bons estudos, certo? E qualquer dúvida eu estou à disposição, tá ok? Acompanhe aí o drive da escola, que sempre terá novidades. Eu vou estar sempre preparando formulários com questões objetivas. É importante que vocês resolvam as questões do formulário, porque através desse formulário eu vou ter um melhor controle para passar a nota de vocês. Olha, no mais, até a próxima. Tchau, pessoal.